Bom dia para todos, estamos começando mais uma aula de Química e o assunto de hoje, é uma continuação das propriedades físicas dos compostos orgânicos que eu tinha iniciado na aula passada. E o que a gente viu, começando por exemplo pela temperatura de ebulição, é que existem dois fatores que influenciam na temperatura de ebulição, que é o tamanho da molécula e o tipo de interação molecular. Então, gente, a gente pode analisar aquela tabela de duas formas. Tá? Quanto maior for o tamanho da molécula, maior será a sua temperatura de ebulição. Tá? Então, se a gente analisar pela linha horizontal aqui, eu estou aumentando o tamanho da molécula, tá? Da esquerda para a direita, e a temperatura de ebulição ela vai aumentando. Tá? E uma outra análise que a gente pode fazer é verticalmente. Tá? Se analisarmos cada uma das três linhas verticais, cada qual formada por substâncias que apresentam moléculas de tamanho aproximadamente igual, porém com diferentes tipos de interação intermolecular, verificamos que quanto maior for a intensidade dessas forças intermoleculares, maior será a sua temperatura de ebulição. Tá? Então, a gente verifica essa mudança de interação com funções diferentes. Tá? Aqui nós temos Aqui nós temos um aldeído e aqui nós temos um álcool. Tá? E notamos que de cima para baixo, essa temperatura de ebulição ela vai crescendo. Por quê? Porque vai aumentando as forças, as interações das forças intermoleculares que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E que forças intermoleculares são essas? São três. Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo e pontes de hidrogênio. E eles crescem nesse sentido aqui. Vamos agora analisar cada uma delas. Então, para começarmos a entender essas interações de dipolo e de pontes de hidrogênio, a gente tem que começar a falar sobre polaridade. Tá? O que é polaridade? É o acúmulo de cargas em determinada região da molécula. Vamos falar de molécula, já que os compostos orgânicos eles não são ligações iônicas. Tá? Então, nas ligações covalentes, existem a existência de polos, tá? Que está associada à deformação da nuvem eletrônica. E essa nuvem eletrônica ela é deformada por quê? Ela é deformada por ligações entre elementos químicos diferentes que vão ter diferentes eletronegatividades, ou seja, cada átomo numa ligação vai puxar os elétrons com forças diferentes. Um vai puxar mais, então a nuvem vai estar mais distorcida na direção desse elemento eletronegativo. Então vamos começar a estudar a polaridade nas ligações. Tá? A gente vai ver a diferença entre polaridade nas ligações químicas e a polaridade numa molécula inteira. A diferença entre ligação polar e molécula polar. Vamos começando falando sobre a ligação apolar. Tá? Quando a ligação covalente ocorre entre átomos de mesma eletronegatividade, ou seja, átomos de mesma eletronegatividade são átomos do mesmo elemento químico. Não ocorre distorção de nuvem eletrônica e assim essas moléculas, essas ligações são denominadas apolares. Então, por exemplo, aqui o H2, temos dois átomos de hidrogênio ligados. Ora, eles possuem a mesma eletronegatividade, já que é do mesmo elemento,
Então a nuvem, ela não é mais, a nuvem eletrônica, ela não é mais atraída nem por um átomo nem por outro. Mesma coisa, Cl2. Então esse tipo de ligação é uma ligação apolar, ou seja, ela não gera polos. Já quando é entre elementos diferentes significa elementos com eletronegatividade diferente, ou seja, elementos que atraem elétrons com mais força ou menos força. No caso aqui do HCl, o cloro ele é mais eletronegativo, então ele puxa mais os elétrons para ele, né? Isso aí forma uma ligação covalente polar, ou seja, o cloro, já que ele puxa mais os elétrons para ele, ele fica com uma carga parcial aqui negativa, e o hidrogênio com uma carga positiva, já que o hidrogênio fica carente de elétrons. E como é que essa eletronegatividade ela cresce nesse sentido aqui, tá? No sentido da esquerda para a direita na tabela periódica. Então o flúor acaba sendo até o mais eletronegativo. E quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, maior será a polarização dessa ligação. Então, a gente pode resumir, né, a situação que a gente estudou anteriormente como ligação covalente apolar, não há distorção nenhuma da nuvem. Ligação covalente polar, lembrando que a covalente apolar é feita entre átomos do mesmo elemento químico. Covalente apolar de elementos químicos diferentes, logo eles têm eletronegatividades diferentes. O elemento mais eletronegativo fica com uma carga parcial negativa, porque ele puxa mais a nuvem de elétrons para ele, né? E o outro elemento que não é tão eletronegativo aqui fica mais positivo, tá? E à medida que essa diferença de eletronegatividade entre os elementos vai aumentando até chegar no ponto máximo da ligação ser iônica, ou seja, todos os elétrons passam a pertencer a um átomo e o outro fica completamente positivo. Essa é a polaridade máxima. Então, dessa forma, a gente tem a polaridade de moléculas, né? Uma região da molécula pode ficar negativa e a outra região fica positiva. E no caso de ligações apolares, não. É bom a gente entender que existe diferença entre moléculas apolares e ligações polares. Uma ligação ela pode ser polar, tá? Ligações polares são ligações químicas, né, entre elementos químicos diferentes com diferentes eletronegatividades. Já a molécula apolar, ela é resultante, o somatório de todas essas polaridades das ligações resulta em zero. Por isso que a molécula fica polar. Então a molécula ela pode ser apolar, apesar da ligação ser polar. E temos moléculas também que são polares. É o que nós vamos ver adiante. Então, gente, como é que a gente vai saber se uma molécula ela é polar ou apolar, apesar de ter ligações polares? Isso vai depender da geometria dessa molécula. Por exemplo, a HCl. A ligação entre hidrogênio e cloro é uma ligação polar. O cloro ele é mais eletronegativo, os elétrons ficam mais próximos do cloro. Esse vetor μ aqui, ele representa a direção que os elétrons estão sendo deslocados. Então ele está apontando aqui para o cloro e a molécula ela acaba sendo polar. A região que tem o hidrogênio ela fica positiva e a região que tem o cloro fica negativa. Agora, repare nessa molécula aqui, CO2. Olha a geometria dela. O oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono, então ele puxa os elétrons para ele. Mas repare aqui,
ele puxa os elétrons para esse lado aqui à esquerda, só que tem um outro oxigênio puxando para a direita. E são dois elementos iguais, dois oxigênios, então a força é a mesma. Então, apesar da ligação carbono e oxigênio serem polares, a molécula ela é apolar, porque cada oxigênio vai puxar os elétrons em direções opostas com a mesma força. Então a gente não tem elétrons acumulados em nenhuma região da molécula, ou seja, nenhuma região da molécula fica com cargas positivas ou negativas. Então a molécula como um todo ela é apolar. H2O, o oxigênio puxa os elétrons na direção dele, é uma molécula polar. O nitrogênio, mesma coisa. Uma outra forma de se avaliar a polaridade de moléculas, né, saber se uma molécula é apolar ou não, é a gente contabilizar o número de nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas são pares de elétrons. Se todos os elétrons da camada de valência de um átomo estão participando de ligações, ou no caso desse átomo central, né? O átomo central é de uma molécula. Então a gente diz que aquela molécula ela é apolar. Agora, se nem todos os elétrons estiverem participando, essa molécula ela é polar. Há uma relação entre essas forças intermoleculares e o estado físico das substâncias. A gente pode ver, por exemplo, que a água, se botarmos um recipiente com água e éter, após um determinado tempo, parte da água evaporou, mas do éter evaporou muito mais, né? Imaginando que inicialmente os dois têm o mesmo volume. Por que isso acontece? Por que o éter evapora mais? Porque as forças intermoleculares entre as moléculas de éter elas são mais fracas do que a da água. Se elas são mais fracas do que a da água, é mais fácil separá-las, né? É mais fácil ela passar para o estado vapor. Então, generalizando, né, quanto menos intensa forem essas forças intermoleculares, mais volátil é a sua substância e menor será a sua temperatura de ebulição. E os tipos de forças intermoleculares que nós vamos estudar são 3. Tá? Essas forças são chamadas genericamente forças de Van der Waals. Essas forças de Van der Waals são 3. Forças de polo induzido, de polo permanente com dipolo permanente e pontes de hidrogênio. Elas estão em forma crescente de cima para baixo, ou seja, a de polo permanente é mais forte do que a de polo induzido e a mais forte de todas é a ponte de hidrogênio. Vamos ver cada uma delas agora. As forças de polo induzido ocorrem em moléculas apolares. Bom, as moléculas apolares, apesar de elas terem forças fracas, dependendo da temperatura, uma substância dessas pode estar no estado líquido, até no estado sólido. Então, alguma força de atração elas têm. Mas como elas vão ter força de atração se elas são apolares? Acontece que se uma molécula está próxima da outra, a nuvem eletrônica dela pode repelir a outra nuvem eletrônica e com isso criar os chamados polos momentâneos. Então, o que acontece? Essa molécula aqui, num determinado instante, os elétrons eles estão mais concentrados nessa região e ele acaba influenciando a molécula vizinha. Já que tem elétrons aqui, eles acabam repelindo os elétrons da molécula vizinha nessa região. Então essa parte aqui fica com caráter positivo e a outra com caráter negativo. E assim você vai induzindo todas as outras. Por isso que é de polo induzido. E agora, forças de polo permanente e de polo permanente.
Diferente da de polo induzido, que é feito com moléculas apolares, essas forças de polo permanente acontecem com moléculas polares. Então você já tem um polo formado ali, você já tem regiões da molécula com carga negativa e outra com positiva. E aí, claro, a parte negativa de uma molécula vai sofrer atração com a parte positiva e por aí vai. É o caso aqui, por exemplo, do HCl. O cloro, que é mais eletronegativo que o hidrogênio, puxa mais essa nuvem eletrônica, acaba atraindo a parte positiva de uma outra molécula de HCl. E essas forças elas são mais fortes do que a de polo induzido. Então, substâncias com dipolo permanente geralmente têm pontos de ebulição mais elevados que a de polo induzido. É aquele exemplo que a gente colocou ali do éter e da água. O éter é, no caso ali, molécula polar, e a água, molécula polar. Tá? E aqui temos alguns exemplos de substâncias polares, né? Através do dipolo-dipolo, HCl, HBr, H2S, CO. Então você encontra sempre esses tipos de força com moléculas polares. Tá? As forças de dipolo-dipolo, ela tem um tipo delas que é específico, que se chama ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é uma espécie de força de dipolo-dipolo em que ela é a mais intensa de todos. E ela acontece, como o próprio nome diz, quando a gente tem hidrogênio na molécula. Mas é qualquer hidrogênio? Não, é quando o hidrogênio está ligado a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então o hidrogênio ele vai ter, assim como a gente viu nas forças de polo-dipolo, ele vai ter carga parcial positiva, vai atrair a parte negativa da molécula vizinha e por aí vai. Aqui temos um exemplo nessa figura da ponte de hidrogênio formada por moléculas de água. E aí forma aqui, espacialmente, cada molécula de água está circundando 4 outras moléculas. Então forma aqui essa figura piramidal, tá? Mas é isso. Quando a gente tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio numa molécula, a gente pode ter pontes de hidrogênio que vão ser as maiores forças de interação intermolecular. Bom, então a gente pode relacionar forças intermoleculares a temperaturas de fusão e ebulição. Quanto maior for a atração intermolecular, ou seja, quanto maior for essa força, maior vai ser a temperatura de ebulição. Então, se a gente tiver compostos que vão ter pontes de hidrogênio, esses compostos provavelmente vão ter temperaturas de ebulição maior do que as que têm forças de polo-dipolo, que por sua vez vão ter temperatura de ebulição maior do que as que têm forças de interação de polo permanente. Tá? Porque quanto maior a interação, mais difícil você vai ser separar essa molécula das outras para passá-la para a fase vapor. E um outro fator é, se eu tenho duas substâncias diferentes que elas têm o mesmo tipo de interação, como é que a gente pode avaliar qual que vai ter a maior temperatura de ebulição? Quanto maior for o tamanho dessa molécula. Se for uma molécula maior, então ela vai interagir mais com as outras moléculas e ela vai ter uma temperatura de ebulição maior. No caso, por exemplo, da química orgânica, moléculas que têm cadeias maiores, né, acabam tendo temperatura de ebulição daquelas que têm cadeias menores,
desde que elas tenham a mesma função, a mesma interação, né? Sejam moléculas polares ou apolares. Então, gente, se a gente tem moléculas com o mesmo tamanho, aproximadamente o mesmo tamanho, moléculas de substâncias diferentes, então o que a gente vai comparar para saber qual das duas substâncias vai ter a temperatura de ebulição maior vai ser a intensidade da interação. Aquela que tiver de polo vai ter a temperatura de ebulição maior do que quem tem de polo induzido. E quem tem pontos de hidrogênio vai ter a temperatura de ebulição maior de todos. Já se as moléculas tiverem o mesmo tipo de interação, vamos pegar aí duas substâncias que sejam polares, por exemplo, e as duas estejam interações tipo de polo de polo. Então aí o que vai contar é o tamanho da molécula. Aquela que tiver a molécula maior vai ter a sua temperatura de ebulição maior. Bom, agora já que a gente está falando já que nós estamos falando sobre química orgânica, como essas forças atuam nos compostos orgânicos. Quem é que vai ter a ligação de polo induzido? Hidrocarbonetos. Quem vai ter força de polo? Aldeídos, cetonas, aletos. E as que vão ter pontos de hidrogênio são aquelas que vamos ter hidrogênio ligados ao oxigênio, é o caso dos álcools e dos ácidos carboxílicos, e ligados a nitrogênio, que é o caso das aminas. Então, quem tem pontos de hidrogênio tem a força de interação maior e provavelmente vai ter as maiores temperaturas de ebulição. Então nós temos aqui esse quadro que ilustra bem isso que a gente acabou de mostrar. Nós temos aqui um quadro com várias substâncias e mostrando aqui as suas temperaturas de ebulição. Aqui a setinha indica da esquerda para a direita que quanto maior for o tamanho da molécula, maior será a sua temperatura de ebulição. Então, cada linha dessa representa compostos orgânicos com a mesma função, ou seja, com o mesmo tipo de interação intermolecular. Então nós temos, por exemplo, esse primeiro aqui, só hidrocarbonetos. E repare que a cadeia dele vai crescendo da esquerda para a direita e a temperatura de ebulição ela vai aumentando. De baixo nós temos aldeídos. Todos os três aqui são aldeídos. E da esquerda para a direita a cadeia vai aumentando. A primeira só tem um átomo de carbono, a segunda tem 2, a terceira tem 3, e a temperatura de ebulição dele aumentando. Já a terceira aqui, nós temos álcools, né? E mesma coisa, vai aumentando a cadeia da esquerda para a direita, ou seja, o tamanho da molécula vai aumentando e vai aumentando a temperatura de ebulição, todos eles com a mesma função, ou seja, todos eles vão ter o mesmo tipo de interação. Agora vamos a outra setinha aqui, de cima para baixo. Quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, maior será a sua temperatura de ebulição. Ora, a primeira aqui só tem hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, conforme a gente viu aqui no slide anterior, é o tipo de interação de polo induzido, que é a interação mais fraca, ou seja, de moléculas apolares. Depois temos uma com uma função aqui orgânica de aldeído. Aí nós temos uma interação de polo. E por último, hidrogênio ligado ao oxigênio, ou seja, pontes de hidrogênio. Então, a temperatura de ebulição aumenta de cima para baixo. E realmente você pode ver,
dessa primeira aqui, menos 188, menos 19, 64,5. Todas elas seguem essa tendência. Tá? Então, de cima para baixo, verticalmente, o que muda nessas moléculas são as funções orgânicas e, com isso, as suas interações intermoleculares. E da esquerda para a direita, o que muda são o tamanho da molécula, apenas. Então é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? Uma boa semana para todos.